Queridos irmãos e amigos, Deus, na sua misericórdia, nos traz para esse bom momento. É um momento especial porque é de adoração, é de louvor, é de entrega, é de renovação de vida. Só Deus pode proporcionar isso ao ser humano. Muitos estão lamentando perdas de entes queridos, de amigos. E eu quero dizer a esses que a mão do Senhor é sobre todos, levando conforto e uma paz que ninguém mais pode dar. E aos que estão aqui presentes e aos que estão em seus lares, que passem por qualquer aflição, qualquer dificuldade, qualquer momento de angústia, Deus está no comando, Ele está na direção. Podemos enfrentar algum momento tempestuoso, mas o Senhor faz raiar um novo dia. E com isso sempre vem a sua misericórdia. Confiemos nele. Por mais que o momento seja difícil, tortuoso, confiemos nele. Porque Deus está agindo em nosso favor. E acima de tudo, para a nossa salvação. Muito bem, queridos, quero convidá-los à leitura do texto desta noite. Abra aí, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 21 em diante. Na verdade, nós chegaremos bem mais adiante no texto, mas vamos começar aí com a primeira parte da história. Eu pediria que diminuísse um pouquinho do volume do meu microfone, por favor. Regulasse o grave, diminuindo o agudo, por favor. Marcos, capítulo 5, versículos 21 em diante. Todo mundo encontrou o texto bíblico? Você aí na sua casa também está com a sua Bíblia aberta? Está aí com o seu texto virtual aberto? Vamos ler a palavra de Deus. E todos nós sabemos que de nós mesmos não pode vir sabedoria, não pode vir virtude alguma, muito pelo contrário. Nós estamos aqui exatamente porque somos carentes dessa sabedoria e dessa virtude, desse entendimento, e somente o Espírito Santo pode nos dar. Por isso eu peço que você feche seus olhos agora, aqui no auditório e na sua casa, para uma oração. Grandioso Deus, estamos com a Tua palavra aberta, vamos estudá-la, Senhor. E para o discernimento que cada um de nós necessita, suplicamos o poder do Espírito Santo. Que Tu nos fales, ó Deus, ao coração, que Tu nos impressiones, de tal forma que, ao encerrarmos esse momento de adoração, nós possamos estar fortalecidos, animados, com a mente desanuviada e o coração alegre, pelas revelações que o Senhor há de nos fazer, pelo poder do Espírito Santo.
Toma-nos em teus braços de amor, cerca-nos com os teus anjos, não apenas aqui neste ambiente de adoração, mas também nos lares que neste momento também se apresentam em adoração. Que todos os lares e que este lugar estejam cercados pelos anjos do Senhor, e toda influência do maligno, ó Deus, seja repreendida em nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler o texto. Marcos capítulo 5, versos 21 em diante. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. É o lago da Galileia. A Bíblia cita mar, mas é o lago da Galileia. Para alguns escritores bíblicos, nada era tão grande quanto o lago da Galileia, que de fato é grande. Ele tem 11 quilômetros de frente, 11 quilômetros por 28 quilômetros de extensão. Então é de perder de vista. Por isso a expressão mar, que é muito usada por alguns escritores bíblicos. Verso 22: eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, da igreja, chamado Jairo. E é importante que quando a Bíblia cita o nome de uma pessoa com relevância, é porque aquela pessoa realmente tem importância social. A citação do nome por si só já é significativo, mas aqui não apenas cita o nome, como também define a posição social de Jairo. Ele era um dos principais da sinagoga, uma liderança religiosa importante, respeitada, e que também tinha influência política na sociedade. Então Jairo não era qualquer pessoa para aquele tempo. E diz o texto que Jairo, vendo a Jesus, verso 22, prostra-se aos seus pés, joga-se aos pés de Jesus. Com isso, Jairo está demonstrando claramente que ele reconhece Jesus como Deus. Ele tem conhecimento da pessoa de Jesus. Ele aceita Jesus como solucionador dos seus maiores problemas. E ele agora tem um problema que o seu dinheiro, a sua influência não puderam resolver. E ele apresenta a sua necessidade. Verso 23: insistentemente Jairo suplica a Jesus: por favor, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Eu imagino Jairo chorando aos prantos, porque um pai, para falar de sua filha, especialmente numa situação dramática, com a criança moribunda, com a morte avizinhando, os médicos desenganando, sem nenhuma perspectiva, por favor, venha à minha casa e impõe as mãos sobre ela para que seja salva. E diz a primeira parte do verso 24: Jesus foi com ele. Eu imagino Jesus colocando o seu braço sobre o ombro de Jairo e dizendo a ele: nós vamos à sua casa. Nós vamos à sua casa. E com isso Jairo se acalma. Jairo relaxa,
se tranquiliza. Aquela angústia que tomava conta dele, aquele desespero, desaparecem. O milagre já havia acontecido? Não. Mas a presença de Jesus por si só já muda a atmosfera, já muda o sentimento, já muda o semblante. E Jairo acompanha Jesus ali, embevecido pela presença do Senhor. Mas cercado por uma multidão, será que somente Jairo tinha um problema para apresentar a Jesus? O que me dizem vocês? Claro que não. Sabemos também que, dentre aquela multidão, muitos estavam ali com o espírito estritamente crítico, desdenhoso. Não tinha nenhum interesse em Jesus. Mas outros tantos estavam ali porque queriam ouvir a palavra, queriam assistir às ações de Jesus, queriam ser vivificados, renovados. E outros tantos ali estavam precisando de um milagre físico, um milagre espiritual, um milagre emocional. Pessoas trazendo cargas pesadíssimas, traumas tremendos, e não havia a quem recorrer senão àquele que podia dar soluções aos problemas mais críticos do ser humano. E o que nos conforta hoje, a mim e a você, o que conforta a você aí em seu lar, que viva um momento difícil nesse instante, é que o mesmo Jesus do passado, que socorria as pessoas, que tratava as doenças da alma, as doenças do corpo, é o mesmo Jesus hoje, o mesmo Jesus que passara por aquelas paragens. A microfonia continua. Diminui o retorno, por favor. É o mesmo Jesus. Ele continua operando. E o interesse dele por aquela multidão é o mesmo interesse dele por você e por mim. Seja lá que problema tenhamos, que aflição passemos, Ele está pronto para nos acolher, nos abraçar, nos envolver, nos dar atenção. Enquanto Jesus caminhava com Jairo, a multidão cercou os dois. Jairo conseguira entrar, porque ele era Jairo, já conhecido. E quando Jairo pediu para ter uma audiência com Jesus, a multidão abriu caminho, mas para outras pessoas a multidão não abria com facilidade. E havia uma mulher, e percebam que a Bíblia cita apenas certa mulher. Segue o texto, no verso 24. Certa mulher, verso 24. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, e antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Certa mulher, veja que o texto diz que ela ouvira da fama de Jesus. Alguém falara sobre Jesus àquela mulher. Veja a importância do testemunho de alguém, simplesmente falando sobre Jesus, apresentando uma perspectiva diferente para uma mulher que também estava desenganada pelos médicos. 12 anos de um fluxo contínuo,
uma hemorragia uterina, sem recurso mais, porque gastara todo o seu dinheiro. Mas ela ouve falar de Jesus. Irmãos e irmãs, quão importante é, incessantemente, onde quer que seja, falemos sobre o cuidado de Jesus. Jogue o pão sobre as águas, em algum momento alguém o colherá. Distribua seus folhetos, o livro missionário, mas não deixe de falar. Rompa com seus preconceitos, com seus medos, suas inseguranças. É inadmissível que pessoas em sua volta não saibam nada sobre Jesus, não saibam sobre o seu perfil maravilhoso, sua forma extraordinária de agir na vida do ser humano, simplesmente porque eu fiquei quieto. Certa vez, eu chegava de férias em Brasília, na época em que a rodoferroviária era o point, e todos os ônibus e trens circulavam por ali. E eu vindo da Bahia, lá do nosso colégio, onde o pastor Plínio e eu nos formamos, eu vindo da Bahia, Feira de Santana, de ônibus, 22 horas de viagem, coisinha à toa. Chegando à rodoferroviária, eu de pronto ia no guichê e já comprava a minha passagem de volta. Eu já tinha um tempo determinado para passar lá com a minha mãe, meus irmãos, meu pai, meus amigos da igreja. E eu então, como eu comprei de pronto a passagem, era a número 1, a primeira a ser comprada, a ser vendida. E eu então embolsei minha passagem e fui embora. O tempo passou e agora chegou a hora de embarcar de volta. Viação Paraíso. Entrei no ônibus, poltrona número 1. Quando eu olho para a minha poltrona, tem uma figura sentada na minha poltrona. Eu olhei e meu coração fechou. E eu, intimamente, já atinei com uma solução. Vou caminhar para o interior do ônibus e vou encontrar alguma poltrona vazia. Olhei mais uma vez para aquela figura com o cabelo espichadinho, bem esticado, sobrancelha raspadinha, se bem que hoje em dia é moda. Tem gente aí que vive raspando a sobrancelha, metrosexual, sobrancelha raspadinha. Esse ainda estava fora da época, porque isso foi há 26 anos, 27 anos atrás. Está lá o rapaz com a sobrancelha raspadinha, barba bem feitinha, bem cerrada, um camisetezinho sem manga de crochê azul bebê, coladinho no corpo e com um umbigo de fora, um umbigo cabeludo de fora e um shortinho de lycra, bem justinho, bem coladinho. Olhei para aquilo e disse: Jesus amado. Pensei comigo, vou embora, vou procurar meu caminho. Acreditem, irmãos, quando eu dei um passo a mais para dentro do ônibus, para me esconder mais no fundo, eu senti como que alguém me puxando pelo colarinho da camisa. Eu tive que voltar para o ponto inicial e continuei olhando novamente ali. E o Espírito Santo me dizia: é para sentar aqui.
E eu relutando, porque eu tinha um preconceito tremendo, eu tinha um atraso absurdo, eu tinha uma rejeição com essa classe, e eu não queria ir, mas o Espírito Santo determinava que eu fosse, e eu fui. Irmão, dá licença, irmão. E eu fui, me sentei. Quando eu me sentei, ele estava na minha poltrona. Eu olhei para ele e disse: amigo, essa poltrona é minha. Quando ele ouviu a minha voz, ele deu um pulinho e pulou para a poltrona do lado. E eu me sentei na minha poltrona. E eu então comecei a puxar uma conversa com ele, seguindo o método de Jesus, do conhecido ao desconhecido. Comecei a trabalhar com ele. E ele então, me apresentei, meu nome é Silvio, e ele disse: prazer, meu nome é Bel. E aí começamos a conversar. Num dado momento ele olhou para mim e disse assim: você é delegado? Eu disse: não, eu não sou delegado. Continuamos conversando, continuei conversando, e a viagem tocando para diante, e ele perguntou para mim: você é padre? Eu falei: não sou padre, eu sou estudante de teologia, eu pretendo vir a ser um pastor. E ele disse: eu logo vi. Continuamos conversando e fomos entrando no aspecto espiritual e fomos aprofundando. Em dado momento ele virou e disse assim: Silvio, não há esperança para mim, não há esperança para mim. Eu sou cantor de trio elétrico, sou usuário de drogas e sou homossexual. Não me diga. E é? Ele: sou homossexual. Nem dava para perceber. Com a Bíblia aberta, eu comecei a estudar com ele e mostrando para ele como Jesus ama o pecador, e não importa qual pecado. Mostrando para ele que Jesus não morreu para salvar pessoas exclusivistas, ele morreu para salvar o pecador, qualquer ser humano, e que ele era objeto do amor de Deus. E tomei tempo, horas, estudando a Bíblia com o Bel. Até que chegou num ponto da viagem em que um ônibus encostou, indo para Salvador também, e dentro desse ônibus estavam meus amigos, meus colegas de turma, alguns deles. E eu então me despedi do Bel e mudei de ônibus e segui minha viagem. Mas antes eu deixei para ele o endereço de uma igreja onde eu estaria fazendo uma semana de oração. E ele me assegurou que iria àquela igreja. E no transcurso da nossa conversa, o Bel já mudou o tom de voz, mudou o jeito dele. Eu sentia que ele estava até desconfortável com aquela roupa ridícula. Ele já não estava tão à vontade como no começo. E quando eu cheguei em Salvador, que eu fui pregar nessa igreja, quando eu me levantava para começar a pregar, eu observava a nave da igreja. Na primeira ocasião o Bel não estava, na segunda também não estava, na terceira não estava. Irmãos, mas quando chegou na quinta noite, que eu levantei, que eu olhei, o Bel também não estava. Moral da história: o Bel não foi. Mas eu pergunto para vocês: será que não há possibilidade de nós termos uma maravilhosa surpresa de encontrarmos o Bel lá no lar celestial quando formos aos céus? Será que não há uma possibilidade dele ser contado entre os salvos? Aquela plantinha aquela sementinha que foi colocada no coração dele,
o Espírito Santo trabalhando, transformando vidas. Aquela mulher ali apenas ouvira falar de Jesus, e por apenas ouvir falar de Jesus, ela foi ao encontro dele. Era uma mulher que não tinha nenhum conceito religioso. Quando a Bíblia diz apenas certa mulher, é porque o histórico dela não era o melhor. Ela não tinha nenhuma classe especial. E há quem diga que ela, até pelo mal que a acometia, fosse até procedente de uma vida duvidosa. E aquela mulher foi, mas a multidão não se abriu para ela como abrira para Jairo. Mas ainda assim ela tentou entrar na multidão, ela procurou um lado, procurou outro, tentando chegar a Jesus, e de cada pessoa que ela se aproximava, ela sentia a rejeição, até porque ela não cheirava bem, a sua doença a deixava de forma muito incômoda, e ela queria chegar e não conseguia espaço, e ela via Jesus indo embora, e a multidão seguindo e caminhando, até que o inimigo chegava no ouvido dela e dizia para ela: desista, desista, ele não vai dar atenção para você. Ele atendeu Jairo porque Jairo é da igreja, Jairo é religioso, Jairo segue, você não é ninguém. Do mesmo jeito que ele fala a muitas pessoas nos dias de hoje, ele fala a pessoas: olha, você foi longe demais no seu pecado, não tem para onde correr, a semelhança do Bel, não tem como voltar do homossexualismo, não tem como voltar da prostituição, não tem como voltar da pornografia, não tem como voltar de uma vida criminosa, de uma vida desonesta, não tem como voltar das drogas. O inimigo está tentando segurar as pessoas no pecado, na perdição, mas o Espírito Santo, em contrapartida, está agindo em meio a todas essas pessoas. E agiu na mente daquela mulher, falou a ela: entre, vá, é sua oportunidade. E ela se encheu de coragem, se encheu do Espírito Santo e começou a abrir caminho por si mesma. Com licença, com licença, com licença, na marra, até chegar a Jesus e tocar na sua roupa, porque ela sentou no coração o seguinte: se ao menos eu tocar na roupa dele, eu serei curada. A roupa de Jesus por si só cura alguém? Mas a fé que ela depositou em Jesus foi o suficiente. Irmãos e amigos, quando nós queremos ter uma vida com Deus, nada pode nos impedir. Quando nós queremos ter uma vida com Deus, não há desculpas. Há pessoas que saem dos caminhos do Senhor, abandonam a fé, abandonam a igreja e depois lá fora ficam dando desculpas, porque não foi bem tratada, não foi visitada, não foi assistida, porque foi preterida de um cargo, de uma coisa ou outra. São desculpas de pessoas que estiveram na igreja não por causa de Jesus, porque quando você está aqui por causa de Jesus, quando você o segue por amor, nada, não tem multidão que te impeça, não tem preconceito de ninguém, rejeição de ninguém que te impeça de viver aos pés de Jesus. Tocou, e ela começou a sentir o seu rosto pálido, esquálido da doença, ruborizar. Ela sentiu calor na face, ela sentiu os seus artelhos, a força voltar para a sua musculatura, ela sentiu uma energia e ela ficou quietinha lá, alegre e feliz, já pensando na família, pensando nos amigos, para contar a tantas pessoas sobre o milagre que ela tanto necessitava. E ela ficou quietinha, torcendo para que Jesus seguisse caminho afora e ela pudesse voltar quietinha, discretamente. Mas Jesus para. Jesus para. E a multidão fica pasma. Por que ele parou? Por que parou? Parou por quê?
Por que parou? Parou por quê? Eu tenho cá comigo que foi de uma situação assim que surgiu o frevo aqui em Pernambuco. Por que parou? A multidão perguntando uns aos outros. E Jesus começa a apontar: alguém me tocou. Pedro logo diz: mas Senhor, como alguém te tocou? A multidão está te acossando de um lado e outro, e o Senhor pergunta: quem te tocou? E Jesus olha para Pedro com ares de que: Pedro, você ainda não entende disso. Alguém me tocou, porque eu senti sair virtude de mim. Meu irmão e minha irmã, você que está aqui hoje, você que está no seu lar, Jesus está pronto para despejar a virtude dele sobre você. Ele está pronto para agir na sua vida. Basta você dar um passo de fé, determinado. Eu não sei o que aflige você, o que seja o seu problema, qual seja a sua angústia, o motivo de suas lágrimas, o motivo de sua tristeza, de sua desilusão, eu não sei, mas Ele sabe. E se você tiver consciência de que Ele pode fazer o milagre que você precisa, Ele está pronto hoje para derramar a sua virtude sobre você e sobre sua casa. Creia, meu irmão, creia. E Jesus foi voltando e se deparou com ela ali, prostrada. E ela levanta o rosto e diz: Senhor, eu te toquei. Eu te toquei. Eu era uma mulher doente até há alguns segundos atrás. Eu estava muito mal, mas eu ouvi falar do Senhor, e eu assentei no coração que o Senhor poderia fazer alguma coisa por mim, e o Senhor fez, eu estou curada. E Jesus olhou para ela e disse assim: os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Irmãos e irmãs, o que verdadeiramente aquela mulher precisava? Da cura física ou do perdão de seus pecados? Da cura física ou da libertação dos seus fardos, de uma vida de pecado, de uma vida errada, de uma vida torta? O que ela realmente necessitava? O que você realmente necessita? Porque muitas vezes nós fazemos uma relação de necessidades a Deus, nós apresentamos essas necessidades a Jesus, mas não paramos para refletir sobre o que é verdadeiramente fundamental. Não sabemos distinguir o que é importante e o que é imprescindível. Irmãos, morrer, todos nós estamos sujeitos e fadados, mais cedo ou mais tarde. Lógico que no caso entre mim e Plínio, ele muito mais cedo. Todos nós, chegando aos 70 anos, qualquer hora é hora, não é verdade? Depois dos 70, qualquer hora é hora para qualquer um de vós. Eu quero chegar aos 90, mas qualquer um de vós. Aquela mulher foi curada, mas não morreu depois? Anos depois? Tempos depois? Sim ou não? Com certeza. Só que agora ela morre em Cristo Jesus. Ela morre liberta dos seus males, de seus fardos, de suas culpas. Irmãos e irmãs, o que mais nós precisamos é viver uma vida leve, uma consciência tranquila, deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, na segurança do perdão dos pecados, na segurança de que está vivendo nos caminhos do Senhor, amando as pessoas, servindo as pessoas, testemunhando as pessoas,
Porque se a morte nos sobrevier em algum momento, subitamente ou não, não importa mais, porque nós já estamos selados para a salvação em Cristo Jesus. Quando Jesus disse para aquela mulher: os teus pecados estão perdoados, Jesus selou aquela mulher para a salvação. Mais importante do que a cura física foi a libertação total, porque agora ela voltava para casa, não apenas para dizer que fora curada, demonstrar a sua alegria de estar bem fisicamente, mas ela tinha um testemunho para dar de que Jesus salvou a sua alma, a libertou de todos os seus pecados, dos grilhões de Satanás. Há muitas pessoas aí com saúde, mas com a alma presa nos grilhões do inimigo. Nós temos que valorizar, priorizar a nossa condição espiritual. O resto, queridos, o resto pode ser acrescentado. Coisas materiais, até a saúde física. Mas o espiritual é determinante. Jesus estava ali com Pedro, com Jairo, caminhando para a casa dele, já se despediu daquela mulher, mas de repente alguém chega: com licença, abre a multidão. Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, a tua filha já morreu. Tua filha já morreu. Jairo ouve a notícia, olha para Jesus, a mente dele se volta para a filhinha querida de 12 anos, e Jairo poderia ter tido uma reação rebelde, como muitos têm. Jairo poderia ter olhado para Jesus e dito assim: Senhor, por que o Senhor demorou tanto para me atender? Por que o Senhor não foi direto comigo para casa? Por que o Senhor tomou tempo com essa mulher pagã? Eu que sou dizimista, eu que sou membro ativo da tua igreja, o Senhor demorou tanto que a minha filha já morreu, agora é tarde. Jairo poderia ter se rebelado contra Deus. Certa feita eu estava em Taguatinga, minha igreja de origem, Taguatinga Centro, e eu estava lá na companhia de um amigo muito próximo, o professor Hélio Flávio. E o professor Hélio Flávio, meu amigo, me convidou num sábado para visitar uma amiga dele, professora não adventista, que perdera o marido bem recentemente. O marido havia saído de casa, tomado o café da manhã com a família, se despedido da esposa e saído garagem afora. Morava ali na QNB, entre a Sandu e a Comercial, e ele desce a avenida e pega a Avenida Sandu para ir para o centro de Taguatinga e dali ir para o plano piloto. Mas no trajeto ainda na Avenida Sandu, ele se lembra de um documento que havia esquecido, e ele dá meia volta, retorna, a garagem ainda estava aberta, e ele entra em casa com o seu carro, desce. Meu bem, eu esqueci um documento. Quando ele entra em casa, ele vê um bandido na casa dele com uma arma apontando para sua esposa. E ele viu aquela cena e, num instinto de proteção, ele faz um movimento brusco na direção do indivíduo para libertar sua esposa, quando o sujeito atira nele a queima-roupa, um tiro no peito, e sai da casa correndo, foge de lá, não leva nada a não ser a vida do dono da casa. A mulher o ampara, e ele ali caminhando tropegamente, e desaba no corredor, e ela senta-se com ele, segurando no peito dele, apertava com a mão, e diz que o sangue saía por entre os seus dedos.
E diz que o marido olhou para ela e deu orientações sobre finanças, sobre recursos, sobre documentos e tal, e foi desaparecendo aos poucos, e morreu ali, no colo dela, no corredor da casa. Chegamos, o Hélio Flávio e eu. Eles se cumprimentam com alegria, com entusiasmo, eram amigos, e ele me apresenta. Esse aqui é um amigo meu, Silvio. Eu a cumprimentei, estava com a minha Bíblia na mão, exatamente esta Bíblia. Exatamente esta Bíblia. E eu estava com a minha Bíblia na mão. E nos assentamos no sofá, ali na sala. E aí o Hélio Flávio disse: Silvio, ela perdeu o marido recentemente. Eu disse: professora, que lástima. Quando eu abro a Bíblia, ela regala os olhos para mim, chispa na minha direção e diz: não me fale de Deus, eu não quero saber de Deus. Onde estava Deus quando meu marido morria ali naquele corredor, no meu peito, segurando, e o sangue escorrendo por entre os meus dedos? Onde estava Deus? Onde estava Deus quando um bandido entra aqui na minha casa, sendo que meu marido, um homem bom, um homem trabalhador, um homem honesto, cumpridor dos seus deveres, entra aqui para matar o meu marido? Eu não quero saber de Deus. Eu fechei minha Bíblia, recuei, olhei para ela, e ela em prantos, convulsivamente chorava. Eu olhei para ela e disse: professora, eu não tenho palavras para lhe confortar. Não existem palavras humanas que possam minorar o seu sofrimento. Somente a palavra de Deus. Mas você não quer ouvi-la, então eu não vou lê-la para você. Mas à sua pergunta eu tenho uma resposta. Você quer saber onde estava Deus enquanto seu marido morria ali? Eu lhe digo onde estava Deus. Por favor, levante o seu rosto e olhe para mim. E ela fixou o olhar no meu, e eu disse: professora, enquanto seu marido morria ali nos seus braços, assassinado friamente, eu quero lhe dizer que Deus estava no mesmo lugar que ele esteve quando o filho dele morria na cruz do Calvário. Do jeito que Deus ficou estático, vendo o seu filho morrer, no mesmo lugar que ele esteve, ele ficou vendo o seu marido morrer. Com uma diferença: o seu marido com uma perspectiva, exatamente porque Deus não impediu que o seu filho morresse na cruz para salvar os humanos, é que o seu marido, meus queridos que já morreram, pessoas tantas que já dormem no pó, poderão voltar à vida, e uma vida eterna. É porque Deus esteve estático enquanto o filho dele morria. Era lá que Deus estava. Você vai poder rever o seu marido. Você tem chance de rever o seu marido. Se você aceitar a palavra de Deus, as promessas de Jesus, você poderá rever o seu marido no dia glorioso da volta de Jesus. Jairo poderia ter se rebelado como se rebelou essa mulher, mas não.
Jairo se conformou, confiou. Por quê? Porque Jesus olhou para ele, ao ouvir aquela notícia dura da morte de sua filha. Jesus olhou para ele, e diz o texto que Jesus apenas disse a ele, verso 36, última parte: não temas, crê somente. Foi o que Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente. Se eu falo nesta noite a alguém que está numa situação limite, de um ente querido, numa situação crítica, num hospital, numa UTI, por Covid, por câncer, por outra doença qualquer, não temas, crê somente. A mesma palavra de Jesus para Jairo é a mesma para você e para mim. Aqui em Pernambuco, lá em Paranaguá, lá em Santos, lá em Brasília, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a palavra é a mesma: não temas, crê somente. Jesus colocou o braço sobre Jairo e ambos caminharam, e a multidão seguiu até chegarem à casa de Jairo. E dentro da casa de Jairo, lá estava a filha morta. As carpideiras já estavam ali pranteando. Jesus mandou que todo mundo saísse, e ele tomou a menina pela mão e a chamou de volta à vida, e a menina se sentou e pediu comida. Se esse Cristo tem poder sobre a morte, que outro tipo de problema você tenha que ele não possa resolver? Não há nada nesse mundo que Jesus não possa resolver.